Jornalista italiano crava informação sobre atacante Rodrigo Muniz. A saída de Michael e o grupo Red Bull vai aumentar a oferta, a proposta por Léo Ortiz. Recentemente ofereceram 95 milhões de reais para tirar o camisa 10 da zaga do Flamengo e o BAP foi enfático, não sai, não sai. Vão aumentar a proposta, a oferta pelo Léo Ortiz, que vai ultrapassar 100 milhões de reais. Vamos ver as informações agora aqui no canal. Já deixa o seu hypar, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like. Bora para as informações. O ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, afirmou que a mudança na presidência, né, freou o planejamento do Flamengo para ter um estádio. De acordo com o ex-mandatário, a pauta foi um assunto que pesou para ele declarar apoio a Rodrigo Dunche na eleição do ano passado. O BAP acabou sendo vencedor no pleito do Clube Carioca. Landim vê risco do Flamengo perder o terreno do gasômetro. Perder o terreno do gasômetro. Aí fica a questão, né? Se é de fato perder e foi embora aqueles 150, 170 e poucos milhões que o Flamengo pagou no terreno, que foi desapropriado, né, pela Prefeitura do Rio, ou se o Flamengo vai reaver esse dinheiro, né? Ele falou o seguinte, abre aspas, sabia que isso não iria sair. Foi uma das grandes razões pelas quais escolhi o candidato da outra vez. Absoluta certeza que o estádio não iria sair com o BAP. A diretoria não tem nenhum interesse no estádio. O BAP vai dizer que não. Vão criar todos os tipos de desculpas para provar o contrário. Ele disse isso em participação no Penido Podcast da Super Rádio Tupi. No ano passado, o Flamengo e a Prefeitura iniciaram as negociações para que o terreno do gasômetro tornasse posse do Clube Carioca para a construção do estádio, né? E o Landim disse que o projeto só não foi encerrado porque o Eduardo Paes tem sido paciente com a atual diretoria do Flamengo. Abre aspas, é matar o projeto. Se não seguir adiante, o prefeito não vai levar a lei para aprovação e vai ter que negociar com a Caixa para levantar o dinheiro e devolver o terreno para a Caixa. Tem um risco enorme, não é pequeno, só não aconteceu porque o prefeito é paciente. Basta o prefeito falar, cansei e acabou. É um assunto polêmico e longo, político, que é mais chato ainda essa questão do estádio. Você é a favor ou contra o estádio? Deixa aí nos comentários. Paulo Nunes fez cobrança a Felipe Luiz. Aí começa a mídia, né? A martelar na cabeça do torcedor. Ele falou o seguinte, se você olhar o elenco do Flamengo, jogador por jogador, é um time para bater de frente com qualquer outro time. E quando entra a equipe titular, o potencial é ainda maior. Mas o desempenho está abaixo. Felipe Luiz tem que ser cobrado. Não se trata só de vencer, mas de jogar melhor. Eu fiquei assustado com o banco do Flamengo contra o Atlético. Há talentos, alternativas, mas falta algo em campo. Cara, e o Rizek também o Rizek sempre faz isso, né? Ele falou o seguinte, foi assim com o Tite, com o Rogério Ceni, campeão brasileiro, Sampaoli, a expectativa de que o Flamengo não só vença os jogos, mas que domine o futebol brasileiro, e nem sempre isso acontece. A mídia, como sempre fazendo essas piadinhas, né? Complicado. Temos aqui a projeção para Flamengo e Atlético Mineiro, e inclusive o Luxemburgo, o Pô fechou, ele falou o seguinte, a vantagem é sempre uma vantagem, o que não pode trazer o resultado da partida passada para o jogo atual, e a equipe tem que mudar o jeito de jogar. Dessa maneira, o ex-técnico destaca a importância do Flamengo manter sua identidade, postura tática, porque se modificar o estilo para se adaptar somente ao placar anterior, corre risco de comprometer o seu desempenho. Ele falou o seguinte, ó, se terminar com a vantagem é campeão, mas é preciso jogar jogo a jogo. A decisão você joga. Depois você vê a vantagem, se a vantagem prevaleceu ou não, disse aí o Luxemburgo. Flamengo que emitiu um boletim ontem, logo quando divulgou a lista dos relacionados, por conta dos desfalques, né? E não colocou o Michael nessa lista. E eu vou explicar o porquê. Vamos aqui aos boletim médico do Flamengo. Bruno Henrique, em função de acúmulo de jogos na temporada, o atacante passa por um controle de carga. Danilo, o ultrassom realizado na terça-feira apontou boa evolução na lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador inicia trabalhos de fisioterapia no campo nessa semana. Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Não tem data para voltar. Data que seja divulgada, né? Dela Cruz realiza trabalho de força e mobilidade na academia do CT Jorge Elal.
e já retomou exercícios em campo com fisioterapia. Exercícios em campo isolado, separado, não com o grupo. Eric Pulgar se recupera da cirurgia no quinto metatarso do pé direito, realizada após a lesão sofrida na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Luiz Araújo, devido aos gastos pela sequência de jogos no ano, passa por processo de controle de carga. Engraçado que Luiz Araújo está a 2 jogos e meio, então, né? Não jogou contra o Ceará, não vai jogar agora contra o Atlético, e jogou só um pouco contra o Atlético. E quando joga fora da posição dele. Isso que irrita, cara. Isso que irrita. Entendo o motivo de Michael ficar fora do jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo finalizou essa preparação ontem, viajou, já está em BH para enfrentar hoje o Atlético Mineiro. A ausência de Michael chamou a atenção, positivo ou não, porque é um salário alto, é mais de 1.300.000 que o Michael ganha, né? Mônica Alves trouxe a informação aos que perguntam sobre o Michael. O atacante está recuperado das dores. O atacante está recuperado das dores no tornozelo esquerdo. Mas após um período parado, acabou ficando de fora por opção tática e técnica. Ou seja, ele foi preterido pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz não quis colocar ele. Colocou outros garotos, mas não colocou o Michael, para você ver o nível abaixo que o Michael tá. O GPS dele deve estar abaixo do Pedro, né? Enfim, o Michael está de saída do Flamengo. Vale ressaltar que o Michael perdeu espaço no time de Felipe Luiz, até por conta da chegada do Samuel Lino, que chegou engolindo todo mundo naquela posição ali, né? Até mesmo o próprio Bruno Henrique. A gente torce para que o Samuel Lino esteja 100% fisicamente para aguentar esse acúmulo de jogos, né? E aí tem aqui, ó, o atacante não descartam a saída do Flamengo nessa janela. E anteriormente o Camisa 30 recebeu uma oferta de empréstimo de 1 ano por 2,5 milhões de dólares, mas decidiu permanecer no Flamengo. Enquanto o Michel segue fora, o Flamengo tem os reforços aí caseiros, né? Arrascaeta e Cebolinha vão jogar. Uruguaio poupado no segundo tempo da partida e da partida passada contra o Ceará e na partida contra o Atlético Mineiro também. Então volta hoje, assim como o Cebolinha também volta. Informação sobre o Léo Ortiz. Léo Ortiz é o zagueiro com mais participações em gols em 2020, desde 2021. Sempre dando passe, fazendo gols, camisa 10 da zaga, né? Chegou uma oferta recentemente por ele de 95 milhões, mas foi recusada pelo Flamengo. A informação agora trazida pelo VD Casagrande é que eles vão aumentar essa proposta, aumentar a proposta e colocar mais metas em cima para o Flamengo aceitar a venda do jogador. Coloca essa proposta que ultrapassaria 100 milhões, 110 milhões de reais. Coloca a sua opinião nos comentários. Venderia o Léo Ortiz para o RB Leipzig, que é do grupo do Red Bull, né? Eles tinham um jogador na mão, venderam para o Flamengo e agora estão vendo o que perderam, né? Paciência para eles. Eu não venderia. Sobre o Rodrigo Muniz, o time italiano tenta a contratação de Rodrigo Muniz, ex-Flamengo. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio trouxe que o Rodrigo Muniz é alvo da Atalanta, tá? Ele pertence ao Fulham até 2026, junho de 2026. Tem um valor estipulado aí de mais de 400 milhões de euros, de reais. Recentemente, o Leeds United fez uma proposta de 32 milhões de libras, 234 milhões de reais. Se o Fulham vende o Rodrigo Muniz por 234 milhões, o Flamengo recebe 58 milhões de reais. O Flamengo recebe um jogador, praticamente. Com 58 milhões de reais dá para negociar com algum jogador, obviamente, né? Torcer para que essa negociação saia aí, Rodrigo Muniz seja feliz na Atalanta e que o Flamengo receba esses 25% aí do passe que tem no Flamengo, né? Se inscreva, hoje tem Flamengo e Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil. Coloca aqui embaixo seu palpite. Tamo junto e até o próximo vídeo.